A Ana Leal encontrou na investigação que apresentamos esta noite é simples. Fez-se pouco ou quase nada. A floresta está abandonada, mesmo matas nacionais. A maioria das corporações continua sem ter equipamento apropriado para combater as chamas e falta também formação adequada. Ao longo de várias semanas, os repórteres da TVI percorreram mais de 4.000 quilómetros de norte a sul do país. Isto é o que viram. Para além do primeiro testemunho público de bombeiros que estiveram no mesmo cenário de chamas em que viram morrer outros bombeiros e que expressam, à sua maneira, o que aconteceu. Ali é a vila de Caramulo e depois daquele monte para lá é aquilo que cria alguma preocupação, para não dizer muita, porque é uma zona povoada exclusivamente com eucalipto, com poucos acessos, muita carga de combustível e acho que o cenário está montado. A viagem é pela serra, o outro lado da serra que ficou por arder no incêndio do Caramulo. Estamos em pleno caminho e a vegetação invade o espaço de passagem. Veja o aspecto inicial deste caminho. Parece-lhe ótimo. Depois temos que voltar para trás. O que eu quero dizer é que não existem caminhos de fuga numas centenas largas de metros. Não temos opção. Ou seguimos em frente ou voltamos para trás. Isto tem que ser ponderado quando se enviam para cá bombeiros. O inferno desceu ao Caramulo. Quase 10.000 hectares ardidos de floresta, 4 mortos e dezenas de feridos. Nós neste momento estamos em segurança, mas não podemos abandonar este local porque ainda temos feridos para evacuar. Foi Carlos Dias que evacuou alguns dos feridos do Caramulo e que foi buscar o corpo da Rita e do Bernardo, os 2 bombeiros de Alcabideche e Estoril que morreram precisamente aqui. Foi mais ou menos neste local que foi encontrada a Rita e o Bernardo algures ali na encosta. E foi neste local que se revelou que a utilização das vulgares botas, como esta que eu trago nos pés neste momento, é uma vulgar bota, não funciona nestes cenários, nestes teatros de operações. Quando o incêndio toma aquelas proporções e sobe a encosta, tudo aquilo que já tinha ardido torna-se incandescente novamente, o que depois também dificulta a nossa fuga, tal como o equipamento. Portanto, a grande maioria das botas derreteram, ficámos sem solas. Quando o fogo passou, toda aquela zona que tinha ardido voltou, digamos, a reacender-se e eles tiveram que andar sobre brasas e vários ficaram sem botas. E quando a pessoa fica praticamente descalça, como os pés não aguentam, têm que apoiar-se, andar de joelhos e apoiar-se com as mãos. Foi o caso do Bernardo? Foi o caso do Bernardo e de vários outros bombeiros. O que é importante aqui? O fogo está a subir, ok? Sónia Almeida, dos bombeiros de Alcabideche, chefiava o grupo que, no Caramulo, subia a encosta fatídica. O incêndio tomou umas proporções assustadoras, não é? E subiu direito a nós e nós tivemos que nos colocar em fuga. Claro que depois alguns de nós, com a situação do pânico e do stress e o fumo que era denso, portanto ali depois começamos ali também a perder um bocadinho a consciência e tudo, não é? A acumulação de gases, de fumo principalmente, que nos pode desorientar. E houve muitos de nós que fomos a direita, portanto, a subir. E a ideia era ir sempre a direita, porque o declive ia ir menos acentuado. Então tomei a decisão de lhe dizer para subir. E estava sempre na esperança que ela estava lá. Quando eu lá chego com outras pessoas, com outros colegas, comecei a perguntar por ela e então percebi que ela não tinha chegado cá acima. Imagine, eu vou fazer uma avaliação, demoro
1 hora, ou 1h30, ou 2 horas a plantar os meios, não vai ser a avaliação que eu fiz não vai valer de muito, porque ela mudou completamente. Aquilo que me garantiram foi que estava tudo igual, portanto as pessoas que fizeram o reconhecimento foram as pessoas que depois nos atribuíram a missão. E neste caso demoraram bastante? Neste caso, segundo o que está escrito, foi 1h30, sensivelmente, quase 2, na plantação dos meios. Houve talvez uma falta de avaliação da perigosidade da situação. Acha que houve erros que foram cometidos? Eu penso que sim. Agora, de onde vêm, quem os cometeu, acho que está a um nível muito mais acima do que nós. Nós, eu, chefe veículo, ou os meus colegas. Acho que está muito mais acima. A nós foi-nos dada esta missão e nós fizemos. É bom nós admitirmos quando falhamos. Preciso urgentemente meios aéreos. O fogo está a bater nas casas. Nós não temos acesso, não conseguimos passar para lá. Preciso urgentemente meios aéreos. Pelo menos tenho conhecimento de que foram solicitadas largadas de aviões Canadair, que não, aparentemente, digamos, não foram bem localizadas. Portanto, em relação, digamos, ao local onde estava o acidente. Fizeram a descarga noutro sítio? Correto. Os meios aéreos supostamente eram para lá estar e nunca chegaram. Quando chegaram, nós não os vimos. Não tens meios aéreos, já os pedi, não tens meios aéreos. Epá, nós não conseguimos. O Bernardo tinha 23 anos, a Rita 24. O que é que foi mais difícil para si? Vou-lhe dizer, se foi ir buscá-la e trazê-la para os bombeiros. Foi a fase pior da minha vida. Sentiu que podia morrer? Uma altura, sim. Lembro perfeitamente quando surge o incêndio, toma aquelas proporções assustadoras. Lembro perfeitamente de dizer para mim própria e agora. Estica com feridas para o resto da nossa vida. Agora uns saram mais rápido, outros mais lento, outros vão demorar mais tempo. Isto é como aquele piloto que despenha um avião. A seguir tem que voltar a voar. E eu vou ter que voltar a ir. Incêndio florestal em Cana Santa Maria. A saída é para um incêndio, um dos primeiros da época de verão. E é com o mesmo fardamento do ano passado que estes homens vão para a guerra que os espera lá fora. As calças de algodão são as mesmas que em poucos segundos começam a arder. Esta é uma peça de roupa exatamente igual à que nós vamos utilizar durante este verão e vamos fazer aqui uma experiência que é chegar-lhe um pouco de chama e ver qual o seu comportamento. Já está. Por toda a calça. Já se consegue ver chama? E agora de certeza que é um processo extremamente rápido. Vejam cá em cima. Ora, já está a aquecer? Pode-se? Pode-se? O teste é agora feito com uma cógula nova, do mesmo equipamento que já deveria ter chegado a todas as corporações de bombeiros. Retirou-se a ignição e verificamos que ele não alastra. Não existe chama. Um ano depois do verão trágico do ano passado, a maioria das corporações de bombeiros continua à espera dos novos equipamentos. Primeiro, falharam as CIMs, as comunidades intermunicipais, que tinham a responsabilidade de entregar o equipamento que nunca chegou. Depois, o próprio governo, que lançando um segundo concurso, já sabe também que o equipamento não chegará antes do final do ano, ou seja, já depois da época de incêndios. A verdade é esta, as CIMs falharam rotundamente. E por isso nós, neste momento, não temos praticamente nenhum equipamentos entregues. De tal maneira, o Estado reconheceu que errou, que agora corrigiu o erro e centralizou em si o procedimento de concursos para a aquisição de mais equipamentos de proteção individual. Mas o que é facto é que passou um ano. E o que é facto é que aquilo que se anunciou como um grande objetivo e como uma grande solução para o problema dos bombeiros, passado um ano, estamos na mesma. Na Corporação de Alcabideche, a vida continua. Mais de 50 homens preparam-se para a última ação de formação no terreno. Aqui, aprende-se com os erros do ano passado. A ida é para a Serra de Sintra.
À chegada, o cenário é como se aqui estivesse a funcionar um verdadeiro posto de comando de um incêndio de grandes proporções. Tempo para receberem as primeiras indicações antes de se fazerem ao fogo. As ilações que podemos tirar, uma delas é que podemos aprender com os erros, para que não voltem a acontecer, porque foi muito doloroso o que nos aconteceu o verão passado. E este ano temos tentado passar a mensagem ao pessoal que é possível aplicar algumas regras e alguns conceitos de segurança no terreno para que não voltem a acontecer. O terreno é adverso, as condições difíceis, propositadamente. Só uma coisa, o carro tem que ficar traseiro aqui. O caminho de fuga é para onde? É para cima. Então tem que ficar a frente virada para lá. Tinham que pôr o carro aqui traseiro. Mas o fogo está a vir para baixo. Eu sei, mas mesmo assim é sempre. Não interessa para onde... Aqui também não há grande problema. Ok, não, mas exatamente. Mas interioriza isto. Sim, ok. O veículo tem que estar sempre virado para um caminho de fuga. Tenho incêndio em curso. No meio da serra, outro grupo tenta fazer o melhor que pode e que sabe. O objetivo é sempre manter os homens em segurança. Aprender com os erros? Sim. Há duas hipóteses. Ou passar a vida a chorar, ou refletir sobre em que é que eu posso melhorar, porque podemos melhorar sempre, para evitar que mais alguma vez alguma situação aconteça. E eu vou optar por a segunda. Aqui temos um caminho que poderá funcionar como um caminho de fuga e para um à direita é o primeiro caminho que nós encontramos desde que entramos neste estradão. São para aí cerca de 700 metros. O que eu quero dizer que isto é fundamental, conhecer-se o território para se poder intervir, para se poder combater. No caso do incêndio do Caramulo, chegaram a passar por aqui quase 4.000 bombeiros, vindos de todas as partes do país. Todos os concelhos aqui à volta conhecem perfeitamente a Serra do Caramulo e acho que deveriam ter tido uma participação mais ativa nesse posto de comando. E que não tiveram? Pelo menos eu não tive e em conversa com outros colegas também não tiveram. Temos um alerta de incêndio na zona de Oliveira de Conde. Já temos meios a caminho daquele local e vamos mobilizar outra equipa que estava num ponto diferente e vamos também enviá-la para o local da ocorrência. O risco é algo que está sempre presente. Nós é que temos que, se calhar, fazer uma análise diferente desses riscos, de forma a assegurar a nossa segurança. E isso mudou? No meu corpo de bombeiros mudou. É uma mistura de sentimentos, ao fim e ao cabo. Adrenalina, é tudo junto. Pensa-se em chegar, fazer o nosso trabalho e sair em segurança ao fim. Voltar a casa para a família. Mas quando chegamos ao local, as dúvidas que vínhamos até então terminam e focamos naquilo que temos. E temos uma missão e a nossa missão temos que cumpri-la até ao fim. Sofia, é a primeira vez que regressa aos incêndios. Em que é que está a pensar? Estou a pensar que temos uma missão, o que vamos encontrar quando eu chegar ao local. Para muitos deles, é o regresso aos incêndios depois da tragédia do Caramulo. Foi lá que morreram também 2 bombeiros da Corporação de Carregal do Sal. Estou no Trás de Xirespa, aí embaixo, estou farto de chamar. Já conseguiram unir? Tá bom. Mas já uniram mesmo as duas linhas de água, não já? Sim. A de Lagares com a nossa. Sim. Você informou que nós? Informe sim, que vão sair, nós vamos embora, está bem? Tá, obrigado, bom trabalho. Obrigado. No terreno, conta-se com o reforço de mais de 50 equipas de combate a incêndios por todo o país, traduzido em mais 250 homens. Os meios aéreos também foram reforçados, mais 4 aeronaves anfíbias e 2 aeronaves pesadas Canadair. Feitas as contas, são mais 14 milhões de euros disponibilizados para o combate. Nós, no Distrito de Viseu, em termos de recursos humanos para o combate aos incêndios florestais, temos mais de 15 pessoas. 15 pessoas em 33, distribuídos por 33 corpos de bombeiros é um número inexpressivo e que não tem resultado na produtividade do trabalho no teatro de operações. Este incêndio está extinto, temos um novo alerta para uma nova ocorrência. A minha
minha sorte foi o vento puxar para ali o fogo, porque se fosse para ali derretia-me as ovelhas todas. Ovelhas, ferro, tenho ali tudo. Tenho ali a minha vida toda. E isto havia de ser multado, quem tem aqui estas coisas haviam de multar, quem tem isto aqui tudo. Que não limpam, se a gente vai roubar um pinheiro, ainda vamos ser presas. Aqui não fazem nada. No terreno misturam-se corporações vindas de todo o distrito. Apenas a de Carregal do Sal, equipada com o novo fardamento. O único certificado segundo as normas europeias e portuguesas. As botas têm não só palmilha anti-perfuração, como têm resistência, ou permite resistir à temperatura. Ao nível das calças e do dolman, são em fibras ignífugas, isto é, que resistem ao comportamento do fogo e da temperatura. E ainda luvas e cógulas novas. Um projeto inédito conseguido em parceria com o Banco BIC e que nasce depois da tragédia do Caramulo. Inevitavelmente, depois da tragédia que nos assolou, temos que, de forma consciente, entender, perceber, fazer perceber de que nenhuma árvore vale uma vida. O Bernardo tinha 18 anos, a Cátia 21. Foi neste estado que ficou o carro dos voluntários de Carregal do Sal. Eu julgo que voltou, digamos, a haver uma falta de avaliação naquilo que... Estamos a falar novamente de problemas de formação. Ou de falta de formação. Quer dizer, na prática acaba por ser uma situação em que um conjunto de bombeiros, perante uma situação concreta, digamos, não se apercebe, digamos, do risco em que está metido. Aquilo que nós pretendíamos saber era o que é que aconteceu e o porquê de ter acontecido. Foi a única coisa que nós queríamos saber. E o porquê de um dos nossos elementos ter ficado para trás. O que é que poderia ter acontecido? Como assim? O porquê da nossa menina ter ficado para trás. O que é que aconteceu naqueles entretantos. É muito complicado. Para nós. É verdade? Pois. A Cátia ficou para trás. A que é que se deveu isso? Pela reconstrução que fizemos, digamos, do acidente, dá-me a ideia que ela não tomou a decisão correta para onde devia fugir. Agora também devo dizer que, nesse caso e nessa situação muito parecido com ela, esteve um outro elemento, neste caso um elemento do GIPS, portanto da GNR, que esteve muito perto dela, e ele sobreviveu. Quer dizer que, apesar de ter estado numa situação, digamos, complicada e complexa, acabou, digamos, por tomar decisões corretas. Neste caso concreto, os bombeiros de Carregal do Sal tinham toda a formação que a lei impõe e, em alguns casos, até tinham mais do que aquilo que legalmente lhes era exigido. Podemos sempre andar com essas questões à volta. Não foi o caso. 2 mortos e 2 sobreviventes. No Carregal ainda cessaram as feridas do corpo e da alma. Pensa-se em quê? Sei lá no que é que se pensa. Tudo. Teve noção que podia morrer? Nuno Pereira é outro dos sobreviventes do incêndio do Caramulo. Foi um milagre ter conseguido sobreviver. Foi meio ano de tormento. Aquilo era um trapo que estava ali deitado, ligado só a máquinas, sores, máquinas e mais máquinas e mais máquinas. Aquele meio ano foi um poço que se abriu e eu enterrei-me lá dentro. Nuno ficou com o corpo todo queimado. Portanto, o meu filho está todo queimado, conforme eu vi. Portanto, o Nuno está a vestir, não veste uma roupa qualquer. E tem que se proteger do calor, usar os cremes que é devido e óculos de sol. E os pais não têm dinheiro para lhe darem para essas coisas todas. O Nuno agora, neste momento, precisa de muita ajuda.
Que ajuda é que o Nuno teve até agora? Olha, o Nuno que teve ajuda foi um cheque da América de $4.000. E então teve a ajuda do seguro de 700 e qualquer coisita euros. Mais nada. É um senhor de cabelo branco. Não sei como é que ele se chama. Esse senhor do Estado havia-se preocupar mais um bocadito. E o Estado português não olha para ele. O Estado português há de saber, pelo menos um senhor que lá está, sabe como é que os bombeiros morreram e sabe que muitos estão feridos. Ele estava a defender a pátria. Ora, agora temos aqui uma situação surpreendente. Uma viatura no caminho, a impedir a passagem, aparentemente sem ninguém próximo, ou seja, se fôssemos o veículo em situação de emergência a socorrer alguém, estávamos aqui com um problema. Nós andamos aqui a ver estas partes que ainda não estão por queimar, que estão um perigo aqui na vossa zona, sabe? Vou limpar aqui o quintal, aqui para além, é tudo nós, vou limpar. A limpeza já devia ter sido feita no inverno e continuamente assim, quanto mais deixam estar, mais elas crescem, depois mais difícil se torna a limpeza. Um fósforo aqui nesta altura, conforme está este ventinho, isto era pólvora. Isto ardia aí a torta e a direita. Temos muito pinhal particular, mas a maior parte é baldio, é da junta, de freguesia. E nada foi feito também? Nada feito, nada. Há efetivamente algum desleixo, há efetivamente, se calhar, irresponsabilidade política, há, se calhar, negligência, e só se pensa que um qualquer cidadão, pelo facto de ser secretário de Estado ou ministro, já sabe tudo da floresta, eu quero dizer que não sabem, muitos deles não sabem diferenciar um chaparro de um eucalipto, e são eles que decidem sobre questões da floresta. E está à vista tudo aquilo que eles têm vindo a fazer. Eu diria que zero. É na Lausanne que está sediado o único laboratório de comportamento de fogo existente em Portugal. Hoje, a formação é para chefias e comandantes de várias corporações de todo o país. Eu costumo dizer aos bombeiros que nos visitam que o vosso lema é vida por vida. Mas não é vida por casas, não é vida por árvores, nem vida por pedras. Que se lixem os carros, que se lixem as mangueiras, que se lixa essa porcaria toda. O formador é Xavier Viegas, o autor dos polémicos relatórios sobre os incêndios do ano passado, em que apontou a falta de formação dos bombeiros como uma das lacunas a corrigir. E o que é polémico no meio disto tudo? É que há muita gente que fala na formação ou na falta dela por duas razões. Alguns porque querem especular e há outros que querem vender o produto. Não é verdade que as mortes que tenham ocorrido seja por falta de formação dos bombeiros portugueses. É aqui que se estuda o comportamento do fogo, tentando aproximar o que é simulado no laboratório com o que se passa no terreno. Esta configuração, ou ainda pior, é semelhante àquilo que aconteceu ano passado no Caramulo, em que morreram aqueles 2 bombeiros de Carregal do Sal. Estava o fogo no desfiladeiro e as pessoas pensavam que conseguiam esperar por ele numa estrada em cima. O pessoal diz que causa surpresa, mas isto é das coisas que não vos deve surpreender, porque esta situação acontece sempre e aqui no laboratório podemos demonstrar que quando o terreno tem aquela forma, não é preciso haver vento, não é preciso haver mais nada, há sempre aquele comportamento. Se eu não conhecesse o local onde foi o incêndio, se me dissessem que ali tinham falecido 2 homens, que tinham um acidente de 2 homens, eu dizia que teria sido impossível ali terem ficado 2 homens. Mas aqui seria inicialmente onde os 5 homens estariam com a viatura estaria sensivelmente parada neste local. Começamos a puxar mangueira, como fazíamos sempre, para combater o incêndio, e em questões de segundos fomos surpreendidos pelo fogo. Ficamos completamente cercados e foi cada um por si. No teu caso, em que é que pensaste naquele momento?
naquele momento, que ia ficar lá. No caso de Miranda do Douro, confirma que as equipas de bombeiros atuaram por iniciativa própria sem dar conhecimento ao comando de operações? Tanto quanto sabemos, realmente houve uma falta de comunicação, quer dizer, entre aquilo que eles, a ordem que tinham recebido, e aquilo que foram fazer, da ideia que não houve, digamos, uma comunicação ao comando, exatamente aquilo que estavam a fazer. E uma pergunta que ninguém gosta que se diga: será que quem nos comanda a nós tem a formação que deve ser? Quando fomos ouvidos pela inspeção, eles perguntaram porque é que não fizemos o que nos foi ensinado nas formações, o facto de nos protegermos com as fire shelters, se tínhamos água, porque é que não utilizámos a água. Mas no momento daqueles, uma pessoa nunca pensa no que foi ensinado. Pensamos é fugir dali e safar-nos. O que se aprende normalmente é tudo teoria, porque na prática, estando mesmo nessas situações, é diferente. Uma pessoa, quando nessas situações, não está a pensar que deve fazer aquilo, é simultâneo, faz o que vem mesmo à cabeça, não está a pensar naquilo. 2 mortos e 3 sobreviventes. Daniel tinha 25 anos. O Daniel, às pensas próprias, tinha comprado umas botas mais resistentes e a prova é que o Daniel, a nível de membros inferiores, não tinha queimaduras, pelo que sei. O momento mais difícil para mim foi o momento em que cheguei ao pé de Daniel. Porque eu tinha visto o Daniel, um bombeiro normal, e no momento em que cheguei ali eu vi um Daniel deitado no chão, com a farda queimada, e ia pedir ajuda. António, 45, morreu com 90% do corpo queimado. O meu irmão, as botas arderam, aqui a 20 metros de onde nós estamos, eu próprio tirei parte das botas que arderam aí. Que ele foi, penso que, descalçando ao longo do caminho, porque estavam a arder. Já regressaste aos incêndios? Aos incêndios ainda não. Não sei como vai ser. Eu quero regressar, mas não sei como vai ser. O perímetro florestal é aquele que vemos já aqui de frente. São cerca de 400 hectares. E é verificar o estado em que ele se encontra. Como podem ver, isto é uma vedação com arame farpado. Em caso de incêndio, o que é que nos pode acontecer? Os suportes ardem, o arame farpado cai para o chão e temos aqui a probabilidade de acidente com o pessoal. É a minha convicção neste momento e dos anos que tenho de experiência nos bombeiros que temos muitas situações em que no pós-incêndio surge um projeto, seja florestal, seja agrícola. Na maioria dos casos, projetos financiados pelo Estado português e Comunidade Europeia sem qualquer fiscalização. Isto é pólvora? Dentro do máximo de um mês, esta zona aqui é uma potencial zona de risco de incêndio. Por todo o concelho, a paisagem repete-se, está tudo ainda por fazer. A viagem prossegue com o adjunto de comando. Destino, aldeia de Poiares. 8 quilómetros sem qualquer comunicação. A partir deste momento já ficámos sem rede Ciresp. Eu vou fazer o teste. Central de Freixo, o comando 3 a chamar, escuta. O Ciresp não funciona, a tal rede de comunicações que custou ao contribuinte mais de 500 milhões de euros. Não temos cobertura da rede Ciresp em sítios bastante problemáticos, que é toda estas arribas do Douro, onde é complicado o combate e onde é complicado também a comunicação. As chamadas zonas sombra continuam a ser um problema e por isso de pouco servem os mais de 2.600 rádios distribuídos pelos bombeiros de todo o país. Temos aqui já esta mancha de floresta, que é de sobreiros, mesmo aqui no centro da aldeia de Poiares.
O Estado tem falhado em algumas coisas, mas alguns proprietários também estão a falhar. Nós olhamos agora ali para o nosso lado direito, temos ali um poço, um tanque que sensivelmente levará aí 5.000 litros de água e vejamos como ele tem a rede em toda a volta, que é para o helicóptero não poder tirar a água. Verificamos outro tanque que praticamente está coberto com chapas. Ao todo, cerca de 72 homens preparados para iniciarem mais uma prova de fogo. Na generalidade, as viaturas que temos, em média, já ultrapassaram os 15 anos, que é o período que é considerado útil para as viaturas. É considerado um dos maiores incêndios de sempre ocorridos em Portugal. Para se ter uma ideia, em apenas 4 dias arderam mais de 24.000 hectares de floresta. 2 anos depois, em Tavira, ninguém esquece aquele verão. Nem podiam. Aqui já está uma zona tratada, toda ela limpa, o próprio proprietário interviu. Tem a preocupação de fazer a prevenção do incêndio. Lá em cima estão operações a decorrer. Os trabalhos prosseguem um pouco por todo o lado, principalmente em aldeias isoladas. Limpam-se os campos em defesa das casas. O senhor vive aqui? Tem aqui uma casa? Tenho. É ali. É aquela casa que está ali. Tem o telhado novo. Olha, e quanto é que custou esta máquina? Comprou ou alugou? Esta máquina comprei, mas de segunda mão. Uma foi nova. Custou-me 10.000 euros. É muito dinheiro. Ocasião. É muito dinheiro, é. Porque uma nova custa 40 ou 50, não é para toda a gente. A aldeia chegou a estar rodeada pelas chamas do grande incêndio. Aqui ninguém quer voltar a ser visitado pelo inferno. Depois vi este cá de baixo, colou ali a estrada para cima. Depois este bocadinho aqui que fogo na árvore. Eu estava em camisa de dormir, olho por acaso até vesti este vestido, foi o que levei e a camisa de dormir, mas nada. As experiências drásticas que nós todos os anos temos tido com os fogos florestais, as pessoas começam-se a perceber quando lhes bate à sua porta. Não há ninguém que o fogo tenha andado por perto da sua casa, que não tenha tido tomado pelo pânico e pelo medo e que hoje não seja o maior difusor da mensagem da prevenção. Se até agora tivemos bons exemplos, agora estamos aqui a chegar a um dos sítios que é dos piores exemplos que nós temos aqui no nosso concelho. Isto pertence a uma empresa privada que tem o objetivo da produção de pasta de papel, que não é tratado de maneira nenhuma. Se olharmos para aqui, a única intervenção, ou das poucas intervenções que são feitas aqui, tem a ver apenas com a extração da madeira e nada mais. Um fósforo aqui pode ser uma catástrofe. É uma catástrofe de certeza absoluta. É um caso também em que a fiscalização não atuou. Nota-se que não atuou, ou se atuou, não teve o efeito desejado, que o efeito desejado seria a limpeza deste espaço. Estamos às portas de Tavira. 450 hectares de mata nacional da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza. Podemos constatar aqui à beira desta estrada que estamos a percorrer, a falta de limpeza é evidente. Aqui caberia ao Estado intervir. Esta é uma obrigação do Estado intervir. Pode-se dizer que nem se faz, nem se deixa fazer. Tentamos ouvir o Ministro da Administração Interna e a Autoridade Nacional de Proteção Civil para esclarecerem todas as dúvidas levantadas nestes 4.000 quilómetros que percorremos de norte a sul do país. Nenhum mostrou disponibilidade para o fazer. Ficam momentos como estes para memória futura. Morrem bombeiros porque as condições em que se processa a luta contra o fogo nesse tipo de terrenos são extraordinariamente difíceis. É, em parte, uma inevitabilidade, dado o estado de abandono em que está uma grande parte da floresta portuguesa. Nós, como país, estamos muito longe de ter as condições de treino que deviam ser adequadas para este tipo de situação. Queríamos muito que em julho todos esses equipamentos já pudessem estar disponíveis para os nossos bombeiros. Estamos a fazer um esforço nesse sentido. Os bombeiros caem para mais os olhos. Para não acontecer
que aconteceu no ano passado. Eu tenho lá um exemplo em casa. E agora o ciclo dos incêndios florestais está a recomeçar. Morreu um dos mitos do futebol mundial. Alfredo Di Stefano, de 88 anos, não resistiu a uma paragem cardíaca sofrida no sábado. Acabou por falecer hoje, desencadeando uma torrente de mensagens de saudade e solidariedade. Para muita gente, Di Stefano era o melhor jogador de sempre. Melhor que Pelé, melhor que Maradona, quem sabe até melhor do que Eusébio. Morreu aos 88 anos em Madrid, vítima de problemas cardíacos. Eu não me merezco tanto, me parece, pero lo tengo que aceptar. Siempre se dice lo mismo. No